Nós voltamos a falar do caso Moniele. Quem é Moniele? Uma jovem de 13 anos que morava com o pai e foi assassinada dentro de casa. No dia em que ela foi assassinada, o pai também estava em casa. Só que junto estava um suposto amigo do pai. Um caminhoneiro, gente, um caminhoneiro que desde que nós estamos noticiando este caso há vários dias, até agora não apareceu. O que levanta ainda mais as suspeitas do envolvimento dele, porque afinal de contas, depois que isto aqui foi noticiado, como é que ele não aparece, hein? A perícia diz que a Moniele lutou. Deixa eu conversar com o Léo. Ô Léo, eu sei que com exclusividade você conversou com a mãe da Moniele. Lembrem-se que a mãe da Moniele não aceitava de que ela morasse com o pai, porque casal separado, certo, Léo? Exatamente. Ali a gente já entendia que existia um atrito, no mínimo, entre os pais, mas não causado pelo fim do relacionamento. Porque tanto o delegado quanto a mãe disse o seguinte: olha, a gente terminou o relacionamento, mas se respeitou. Cada um tocou tua vida lá na região de Telêmaco Borba, região central do Paraná. Mas aí chega um determinado momento, aproximadamente um ano, e a Moniele, ela fica sabendo que o pai dela vai morar na região de Curitiba, primeiro em Curitiba. E ela fala: vou mudar com você, pai. A mãe já fica esperta, fala: não, filha, você vai ficar morando comigo aqui. Mas ela fala: não, eu quero morar com meu pai, Vai morar com o pai, mesmo a contragosto da mãe. Tanto que a mãe continua dizendo: filha, vem pra cá, volta pra cá. Supostamente a filha diria: não, eu tô bem aqui porque eu tenho independência, meu pai viaja, eu fico sozinha, faço o que eu bem entendo. E aí eles foram pra Fazenda Rio Grande, estavam alguns meses morando no condomínio por lá, onde aconteceu o crime. E aí a gente vai descobrindo fatos novos, graças à apuração da equipe da RIC TV. Uma delas, que ela pede um socorro para uma amiga, dizendo que teria sido agredida, imagina só, por quem? Pelo pai. E ela diz isso, deixa de forma muito clara: olha, tô machucada, as minhas pernas estão sangrando porque o meu pai me machucou. Opa, isso aí é um fato novo, chama a atenção. A gente conversa então com as colegas de classe do colégio dela que diziam: olha, ela faltava bastante, vinha 1, 2 vezes na semana anterior ao crime não veio nem um dia, e quando vinha se queixava de dor, dizia que estava machucada. E aí, por coincidência ou não, ela disse que estava machucada nas pernas no dia seguinte daquelas mensagens exclusivas que a reportagem da RIC TV trouxe à tona. Ou seja, muito estranho, mostra que pode ser que essa menina estava passando por apuros nessa casa. E aí a gente tem a família dela lá em Telêmaco Borba dizendo algo nesse sentido, de que a menina, na verdade, estava longe, precisava de ajuda, e a mãe diz: eu procurei ajuda do Conselho Tutelar, lá da região central do interior e também de Fazenda Rio Grande. E aí, nada foi feito. Nós trouxemos as notas aqui, os posicionamentos na semana passada. E agora a gente tem uma reportagem exclusiva, onde a mãe conta tudo. Estamos em Telêmaco Borba, cidade que fica a cerca de 190 quilômetros de Curitiba. Era aqui que vivia a jovem Moniele Santana, antes de resolver deixar a casa da mãe para morar com o pai em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Moniele ficou sob os cuidados da mãe até os 12 anos, mas foi numa ida de férias para a casa do pai que ela não voltou mais. O ano passado ela foi pra lá, eu tirei o celular dela porque eu peguei umas mensagens que eu não achava acordo. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei: ó, ela vai passar as férias com você, só que ela vai sem o celular. Só que como ele queria ganhar ela, eles foram na loja e compraram um celular de 2.000 pra ela. Aí eu falei: vocês estão quebrando a minha autoridade. Eu coloquei ela de castigo, porque ela não poderia usar celular no momento. Porque a guarda, na verdade, é minha, né? Como é menina, eu queria que ficasse comigo. Aí até a mulher dele me ligou, aí ela pegou e falou: não, pode mandar, eu vou cuidar bem dela, tal. Daí foi, de quando eles separaram, o meu desespero foi muito maior, porque eu não queria que ficasse com ele de maneira alguma, sabe? E ela não queria vir, ele trucava, brigava, ela dizia: eu não vou com você, você me tranca, você não deixa eu sair. Eu falava pra ela: não é que eu não deixo você sair. Daí, como o pai dela dava mais liberdade, ela achava que o amor do pai dela era maior do que o meu. Moniele era conhecida por ser uma adolescente que gostava de um pouco mais de liberdade. Gostava de não ter tantos compromissos ou responsabilidades.
E por conta disso, ela decidiu sair de Telêmaco Borba e ir morar com o pai, pensando que assim teria a tal liberdade. Mas não era bem assim que as coisas aconteciam. Durante vários dias e até semanas, como o pai é caminhoneiro, ela ficava sozinha em casa. Mas no quarto não tinha sequer uma cama ou um guarda-roupa para guardar suas coisas. Sabendo das necessidades que ela passava, os parentes do lado materno da Moniele tentavam fazer com que ela voltasse para Telêmaco Borba. Eu procurei, na verdade, o conselho em julho do ano passado, que dela eu fui conversar com eles a respeito dela querer ir embora com ele. Aí em dezembro eu procurei eles de novo, eu implorei para eles tomar força, ela dele, que ele estava bebendo de volta. Daí o que acontece? O conselho falava isso. Mãe, ela tem a decisão, ele é pai, eu não posso fazer nada, é a decisão dela, ela quer ficar com ele. E eu dizia, não, mas isso não é possível. Falei assim, vocês têm que fazer alguma coisa, ela é minha filha. Aí não, eles disseram que não podia fazer nada. Aí procurei o conselho aqui em Telêmaco. Aí o conselho em Telêmaco entrou em contato com o conselho aí de Curitiba. Aí, como o conselho foi lá na casa, daí, tipo assim, ela mandou mensagem brigando comigo. Mãe, pra que você foi procurar o conselho? Eu falei, filha, eu quero você vir embora com a mãe. Você tá na idade de ficar com a mãe, sabe? Conversando com ela, sabe? Não, ela ficava brava, porque ela era bem agitada, sabe? Eu procurei o advogado e eu falei pro advogado, falei, não, tem como fazer ela vir à força embora comigo, eu quero ela de volta. Falei assim, eu sempre criei minha filha, eu não quero que fique lá com ele. Ele ficou bravo comigo quando eu peguei e fui procurar advogado, que eu queria ela de volta, né? E eu falei assim, então, se você quer ficar com ela, você pague alguém para cuidar dela, responsável. Pelo amor de Deus, não deixa ela sozinha. Tipo, eu pedia muito isso, sabe? Ela falou que ele dava o cartão, deixava usar, que quando ele saía... Na verdade, tipo, ele deixava ela fazer o que ela queria. Como se ela não, tipo, fosse adulta. Mensagens da própria Moniele para uma amiga sugeriam que a suposta liberdade dela não era tão real assim. Nas mensagens, inclusive, a demonstração de que recentemente tinha sido agredida pelo pai. Ele bebe uma época, depois volta a beber de novo. E no tempo que a senhora conviveu com o Silvio, ele era uma pessoa agressiva ou não? Ele era. Ele é estourado. Ele é muito estourado. E foi o gênio dele que ela puxou, sabe? Porque ela era bem estourada. Porque ela queria tudo sim. Ela era uma menina assim. Como ele sempre fez tudo pra, sabe? Ele deu uma liberdade total para ela, assim, como se ela fosse adulta. Então, no momento que ele catava e falava para ela não alguma coisa, se ele não podia dar um dinheiro para ela que ela queria, dela ficava brava, porque ela era muito brava. Aí ela já se estressava e eles brigavam, sabe? Aí foi isso. Parece que a mãe pressentia que em algum momento a filha podia correr perigo. Vivia falando pra ela, filha, não abre a porta pra ninguém, eu tenho tanto medo de alguém fazer alguma coisa com você, minha filha. Falava pra ela, volta com a mãe, aqui você tá com a mãe, eu todo dia tô em casa, teu pai não tá. Falei assim, a mãe não tem muita coisa, mas tudo que a mãe tem, a mãe nunca deixou faltar nada pra vocês. Aí ela pegou e falou assim, mãe, eu vou com você depois de morta. Enquanto eu estiver vivo, eu vou cuidar do meu pai, vou ficar com meu pai. Mas as tentativas de ter a filha novamente não deram certo, porque a própria Moniele não queria voltar. Só que o pior ainda estava por vir. Meu ex-marido me ligou. Ele ligou várias vezes de madrugada, só que eu estava dormindo. Aí eu levantei e vi. Ele mandou um áudio falando para mim que a minha filha estava morta. Aí eu falei, mas como aconteceu isso? Daí ele falou assim, eu não sei, eu deitei e dormi. Nós estávamos fazendo um churrasco aqui. Conheci o rapaz na distribuidora, levei para casa e acordei e fui ver, ela estava morta. Daí eu ainda falei, pelo amor de Deus, como que você me conhece uma pessoa que você no dia leva para tua casa e ainda deita, dormir, deixa a menina, sabe? Foi um desespero, é uma dor muito grande mesmo. Moniele teve o pescoço cortado dentro do quarto. As câmeras mostraram quando o principal suspeito fugiu com o carro do pai da Moniele. O veículo foi encontrado abandonado e o suspeito identificado como José Henrique Pereira Gomes. Câmeras mostraram, inclusive, quando ele e o pai da adolescente foram até uma distribuidora comprar bebidas.
mas José Henrique sumiu. Ele falou, tem uma entrevista de emprego, meu emprego em São Paulo, eu vou na entrevista de emprego, você quer ir comigo? Eu falei, não, eu não vou porque eu vou começar no novo emprego. Mas aí você vai, quando você chegar em casa e for os dias de folga, eu viajo novamente com você. Foi o último contato que a gente teve, foi quando ele saiu. Por enquanto, a polícia trata o pai de Monielle como testemunha e não como um suspeito, mas não conseguiu apontar ainda o motivo para o crime contra a jovem, e muito menos como o pai não ouviu sequer um grito de socorro e os vizinhos ouviram os barulhos. Teria acontecido ali uma discussão ali no momento dessa confraternização dentro da casa da vítima, né? Essa discussão envolveu ali provavelmente uma repressão entre o pai e a filha e a vítima, que o autor teria sentido as dores do pai em razão dessa repressão que o pai deu e talvez entre a resposta que a vítima tenha dado ao pai. A Polícia Civil de Fazenda Rio Grande ainda não informou se já pediu a prisão de José Henrique e a mãe de Monielle quase não consegue falar sobre o caso. Apenas aguarda saber o porquê de a filha de apenas 13 anos ter sido morta de forma tão cruel. Eu tô só no calmante porque é uma dor muito grande, porque eu queria ela de volta comigo, tá? A polícia há de resolver este mistério.